Olá, Olá, boa tarde. tudo bem? Estou a falar com quem? Mariana Costa. Ai, Mariana, tudo bem? Então, Tudo. olha, Mariana, isto é o seguinte: vocês estão a fazer isto, mas em que âmbito? Então, isto é no âmbito de um projeto de cidadania. Nós todos os anos temos um projeto para fazer de cidadania e nós este ano decidimos fazer estas entrevistas assim, a falar sobre temas que nós achamos que é importante os jovens estarem a par, porque neste momento eles só falam de jogos, tecnologias e há muitos assuntos que são importantes e que lhes passam ao lado e que eles não têm conhecimento. E nós com este projeto queremos, nesta entrevista, falar sobre o tema da relação Yeah. da medicina e da religião, porque achamos que é um tema muito interessante e que, por exemplo, os jovens, pelo menos da nossa escola, deviam estar a par, porque depois isto é uma entrevista que, se a direção aprovar, será mostrada para vários alunos e eles conseguem ter uma opinião depois sobre o assunto e depois tentar debater uns com os outros aquilo que eles acham. Mas só uma coisa: vocês estão a fazer isto para que ano de escola? Qual é o nível de escolaridade? É o 12º, 12º. E vocês são de onde? de Lisboa, da EPAD. E porquê é que me escolheram a mim? Porque achámos que nós estivemos à procura e achámos que seria se calhar a pessoa que estaria mais disponível para falar dos assuntos, porque temos uma colega nossa que já seguia o seu trabalho e ela falou e disse que era um padre super acessível e que se calhar era a melhor pessoa para nos falar sobre estes assuntos. Pronto, eu vou-vos dar aqui um bocadinho daquilo que é a minha opinião. Sim, Não é? Há aqui coisas que são pontuais, há aqui coisas que têm as normas próprias, mas vou-vos dar um bocadinho em função da minha opinião. Pronto, agora vocês, Mariana, vocês é que têm que fazer-me assim a pergunta, porque aquilo que vocês me enviaram é muito generalizado. Eu não sei concretamente o que é que vocês querem assim de forma taxativa. Depois vocês ok, podem desenvolver a partir daquilo que eu também partilhar convosco. sim. Agora, Não sei. tens de ser entrevistadora. Sim, eu tenho aqui algumas perguntas e alguns pontos sim, de guia para ser mais fácil. Então, nós fizemos uma pequena pesquisa sobre a relação que existe entre a religião e a medicina, porque muitas vezes elas não se, na nossa perspectiva, não se encaixam e nós queremos tentar perceber o porquê, porque visto que a religião é algo que guia as pessoas, é muito raro encontrar uma pessoa que ou não seja religiosa, por exemplo, no nosso país, maioritariamente é tudo católico, e é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma religião, que não se guie por algo. E nós queremos tentar perceber como é que a medicina e a religião muitas vezes estão tão unidas, mas ao mesmo tempo estão tão separadas. Porque são dois temas importantes, a religião é muito importante, a medicina é muito importante, e às vezes parece que há ali uma espécie de um choque. E nós gostávamos de saber primeiro, a primeira pergunta, qual é a sua visão sobre este nosso tema, de querer tentar perceber como é que a medicina e a religião conseguem ser tão diferentes e ao mesmo tempo precisam uma da outra, muitas vezes, porque os médicos têm que guiam-se pelo que estudaram, mas muitos médicos são religiosos, ou, pronto, cada médico tem o seu ponto de guia e nós gostávamos de saber a sua opinião primeiro em termos gerais do que é que acha entre a Olha, religião Mariana, e a eu medicina. vou, eu vou-vos dar uma opinião, é a minha opinião. Mas vocês, para conseguirem esmiuçar um bocadinho esta temática, porque no fundo é, é complicada, porque no fundo isto aqui implica uma questão ética e uma questão moral, entendem? Agora é assim, tudo bem que nós vivemos num país que é laico, ou seja, que não obriga a ter uma fé igual para todos, não é? Ainda que grande parte do povo português seja cristão, católico, não é? Agora, nós temos que entender que a religião e a ciência, apesar de serem ofícios, não é, trabalhos diferentes, por assim dizer, as pessoas que lá trabalham têm que primeiro viver uma conduta ética e uma conduta moral. Agora, vocês deviam começar por tentar definir, quando forem apresentar o trabalho, o que é ética e o que é moral. Nós pesquisámos sobre Pronto. isso, sobre a Exatamente, ética e vocês, moral. vocês têm que começar por aí antes de irem ao tema, que é uma forma de vocês conseguirem introduzir e tentar contextualizar um pouco o vosso trabalho, porque senão vai cair em saco roto. Porque senão as pessoas, uns acreditam, outros não acreditam, os outros são a favor da eutanásia e são cristãos, há cristãos que não são a favor da eutanásia, há outros que são. Ou seja, quais são os princípios éticos e morais que regem aqui estas ideias?
vocês deviam apresentar. A questão moral, né, é um conjunto de regras que estão destinadas, sobretudo, a uma pessoa inserida numa sociedade. Por exemplo, na vossa escola, temos a vossa turma. Há uma moral. Cada um de vocês tem uma moral. Não é? Essa moral vem de onde? Da educação de casa, vem da cultura da família, vem da religião, se são crentes ou não são crentes, se são jeovás, se são cristãos, se são muçulmanos. Pronto, cada um tem uma moral. E todos nós, ainda que individualmente, estamos inseridos num grupo. Esse grupo pode ser quem? A família, que é uma comunidade pequenina. Depois podemos estar inseridos numa segunda comunidade, que é a escola. Podemos estar inseridos numa terceira comunidade, que é a terra onde vivemos. Portanto, e todos nós temos que seguir uma conduta moral, que são as regras impostas a um todo. Entendem? Pronto. E quando nós transgredimos alguma regra moral, nós somos penalizados. É aí que nós dizemos muitas vezes, no dia a dia, tu não tens moral. Porquê? Porque tu muitas vezes criticamos certas coisas e nós somos aqueles que as fazemos também. Não é? Agora, depois há a questão ética. A ética é o quê? Eu posso ter moral, e podem-me dizer que Jesus que ressuscitou, apenas um exemplo, e eu posso, com a minha ética, eu posso pôr em causa. Não é? A ética, quase que poderíamos dizer que a ética estuda a moral, avalia. E nós podemos, por exemplo, um médico, nas profissões, existe uma ética e uma moral. Aquele médico, desde que nasceu, desde que se formou, tem uma moral. Porquê? Porque teve uma família, teve uma educação muito própria, teve um contexto familiar também muito próprio, um ambiente muito próprio, e tem uma moral. Desde o dia em que se formou médico, ele tem que ser obediente a uma ética. E a ética médica é sempre salvaguardar a vida humana. Contudo, nós encontramos aqui médicos que são a favor da eutanásia e que fogem um bocadinho à ética inicial daquilo que eles assumiram. Um advogado tem a ética de trabalho, o sigilo profissional, o padre tem a ética de trabalho, o sigilo na confissão, ou seja, todos os trabalhos têm uma ética que nós temos que nos reger. Agora, eu não diria que existe realmente aqui uma divisão entre religião e medicina, ou a ciência. Agora, dentro deste grupo, estamos a falar, imagina que num grupo de médicos, dentro de um grupo de médicos pode haver médicos que têm uma vivência cristã profunda e deixam-se levar por uma moral que foi a educação deles, moral cristã, desde a catequese e muitas outras coisas que ele fomentou. E, portanto, pode não ser a favor de certas coisas, pode ser a favor do aborto, não é? Ele podia exercê-lo. E como é que acha que, peço desculpa, já que está a falar nessa questão... Podemos dialogar. Como é que acha que, pronto, se acha que é acertado, por exemplo, um médico que sempre foi que é católico e que se rege por as regras e toda a sua família e tudo mais, como é que acha que será ele parar-se com uma situação destas? O que é que ele vai fazer? Ele vai se guiar pela sua fé ou ele vai se guiar pela medicina que ele estudou, que é a profissão dele? Como é que... É um bocadinho... Porque, pronto, a Igreja Católica, pronto, temos o contra o aborto, mas se é mesmo algo que a pessoa queira fazer, como é que ele... Deve ser difícil ele gerir a profissão dele, que ele pode exercer o aborto, mas ele, dentro dele não... Exato, o que tu queres dizer, Mariana, e está correto, o médico tem uma moral, influenciado por toda a educação que ele teve, quer em família, quer na faculdade. Mas esse médico, apesar de toda a moral, que sabe que é defender o valor da vida humana, ele pode questionar essa moral, porque ele tem uma opinião própria. E isso será que ele está a questionar a sua própria fé? Não, aqui não é uma questão de fé, aqui é uma questão de ética. A fé, eu vou explicar, mas de maneira assim, vocês têm que fazer 3 pontos no vosso trabalho. Primeiro ponto, definir ética. Segundo ponto, definir moral. Depois, fé. A fé é relativa, porque isto é assim, se falamos em fé religiosa, nós estamos a falar, há muita gente, Jesus não pode ser negado até à morte na cruz, porque Jesus é histórico. E nem um ateu, nem um agnóstico consegue negar Jesus até à sua existência e morte na cruz. A fé cristã só entra em que há gente que acredita que Jesus ressuscitou, depois de ser pregado na cruz e sepultado, e há gente que não acredita. Mas Jesus, desde que nasceu até à sua crucifixão, este Jesus é histórico. Assim como existiu a Amália, como existiu o Salazar, é histórico.
Ninguém o pode negar e ninguém o nega. A questão da fé só entra se ele ressuscitou ou não. Entendes? Agora, isto é assim, mas também existe casos de fé sem ser uma questão espiritual, uma questão de igreja. Eu posso ter fé em ti, não é? Pode ser uma pessoa credível na minha vida. Eu tenho fé que tu me vais ajudar, eu tenho fé que tu és minha amiga, eu tenho fé que quando eu precisar tu estás comigo, ainda que não resolva os meus problemas, pelo menos és capaz de me dar algum alento. Ou seja, nós podemos ter fé uns nos outros. A palavra fé não implica automaticamente uma divindade. Agora a fé é no dia a dia. Tu tens fé nos teus pais, não é? Apesar de muitas vezes, lá está, os teus pais têm uma moral e tu tens fé nos teus pais, mas muitas vezes os conselhos que te dão, tu pões-los em causa, porque tens a tua própria ética, ou seja, tens a tua visão de ver as coisas e muitas vezes segues a moral que os teus pais dão por uma questão de educação e de princípios, mas se calhar no futuro tu vais agir de forma diferente, porque tens a tua forma de pensar sobre as coisas da vida. Os teus pais sempre te educaram e tu foste educada, se calhar, numa família cristã, e os teus pais são contra o aborto. E tu, se calhar, vês a questão do aborto, mas se tiver deficiência, se vier a sofrer na vida, se não sei o quê, pões em causa muita coisa. E tens razão para isso, porque é a tua ética. Mas tu, se calhar, um dia vais continuar a seguir a moral que os teus pais te ensinaram. Ou então, não. Porque depois entra aqui também a questão da emoção e os teus sentimentos. Portanto, nenhum médico consegue abstrair a sua parte humana. Agora, há um princípio ético. Toda a vida humana rege-se, quer o animal, seja por que for, pela lei da sobrevivência. E todos nós tentamos sobreviver. Portanto, a obrigação do ser humano, que é aquilo que nos torna humanos, é lutar pela vida. Por isso é que há a evolução. O Big Bang, uma célula, transformou-se em duas. Ou seja, isto é sempre a evolução. E a evolução é sempre criar condições em nós próprios para nos adaptarmos às circunstâncias em que estamos, para conseguirmos sobreviver. E toda a lógica humana, toda a existência humana rege-se por este princípio, não é? Tentar melhorar a nossa condição de vida. Por isso é que a medicina e a ciência tentam evoluir, para quê? Para criar condições. O nível médio de vida andava nos 30 anos, agora já anda nos 80, ou seja, criar condições. Por isso é que muita gente vota a favor da eutanásia e do aborto, mas não entendem concretamente o que é que isto consiste. É matar e acabou, pronto, vamos aliviar sofrimentos. Mas se estas pessoas tivessem feito uma experiência em hospitais, em ver pessoas que estão em fase terminal, se calhar estas pessoas tinham uma ideia completamente diferente. Sabes porquê? Porque estas pessoas, mesmo quem tem um sofrimento muito grande do corpo, um sofrimento físico causado pela doença, ninguém quer morrer. Só que muitas vezes as pessoas não têm acompanhamento, nem da família, nem de amigos, estão completamente desamparadas. E as pessoas dizem, então prefiro morrer. Mas ninguém quer morrer. Tu, se fizeres uma experiência, Mariana, e podes dar este exemplo, se tu pegares num martelo e bateres na ponta do teu dedo, não é? Tu não vais conseguir pensar, porque a dor, não é? Ofusca o nosso pensamento. A dor é tanta que ficamos ali assim agarrados, não é? Ficamos agarrados à dor e não conseguimos pensar. Quanto maior é a dor física, menos nós conseguimos pensar. Quanto maior é a dor da alma, a questão da depressão e outros sintomas, mais nós pensamos. Quando te sentes desiludida e traída, a pessoa fica na cama, deitada, a pensar na vida, desgostosa e assim. Quanto maior é a dor da alma, não é? Também mais nós pensamos e cansa o nosso cérebro. É aqui que muitas vezes entra a depressão. Ficamos depressivos, porque a dor da alma é grande. Mas quanto maior é a dor física, nós não conseguimos pensar. Por isso é que nós perdemos aqui a parte racional e tornamos-nos animais. Exato. Por isso é que muita gente põe fim à vida. Porque a dor física é tão grande que eles não conseguem raciocinar. E há um espaço por exemplo, um médico consegue analisar e perceber bem, por exemplo, aquela pessoa suicidou-se. Ok, suicidou-se, acabou a vida ali, tá, ok, vou fazer a minha parte e está feito. Como é que a igreja, por exemplo, o Sr. Padre, como é que vê isso? Como é que chega e aquela pessoa matou-se, suicidou-se, ela tem um lugar no céu ou onde for? Porque é que não existe? Eu estou, pronto, se calhar vou ser aqui um bocadinho a minha opinião pessoal, peço desculpa por isso, mas porque é que não existe uma espécie de, que eu noto que não existe uma espécie de perdão para uma pessoa que fez isso? Porque é que não se diz, porque é que não se tenta perceber, ok, ele teve a coragem de fazer aquilo porque ele sentiu que não havia mais outra alternativa e vamos aceitar que ele teve a coragem de fazer aquilo
e ponto final. Porque é que dizemos e porque é que se ouve tanto dizer nas terrinhas e tudo mais que não vai ter o seu lugar porque cometeu um suicídio? Oh, Mariana, isso tens toda a razão mas isso é aquilo que eu falo, ou seja, claro que estas pessoas têm todo o perdão, porque nós padres às vezes somos os piores, entendes? Isto é assim, há 50 anos atrás só se falava do inferno, os padres a ameaçar com o inferno, fazia-se qualquer coisa era inferno. Hoje em dia só se fala do amor, que Deus que é misericordioso, que Deus que perdoa tudo, ou seja, as pessoas que põem fim à sua vida, à sua, não à dos outros, as pessoas que põem fim à sua própria vida, estas pessoas têm todo o perdão. Porque tudo aquilo que nós possamos fazer de mal, quer aos outros, quer a nós próprios, em nada interfere na vida de Deus. Deus entristece-se quando nós somos infelizes. E tudo que causa dano na nossa individualidade ou aos outros, nós estamos a magoar Deus. Isto é a mesma coisa. Eu falo sempre no exemplo da família, porque é uma experiência humana que todos nós temos. Um exemplo. Imagina que tens um irmão, tens os teus pais, agregado familiar. Os teus pais e um irmão. Se o teu irmão anda perdido na droga, um exemplo, o estado físico dele não mexe com o teu, porque tu não tens os sintomas da droga. E quem padece o sintoma e o vício é o teu irmão. Contudo, todos vocês são afetados numa dor igual, porque vem o vosso filho e o vosso irmão completamente perdido e desorientado na vida e assumem uma dor não física, mas muito pior. Nós chegamos ao ponto de dizer: eu dava a minha vida pelo meu irmão. Entendem agora? A igreja não condena. Isso são os padres. Nós temos que ver coisas diferentes. Nós padres pregamos uma coisa, mas Deus é outra. E Deus é amor. Deus não vai... O que você acha sobre isso? Existe o que os padres pregam e o que a igreja é, porque se formos a ver, hoje em dia se calhar muitas pessoas não acreditam na igreja e não acreditam em Deus e em tudo o que isso envolve devido à maneira como é transmitida pelos padres. Claro que sim, Mariana, claro que sim. Nós padres, isto é assim, é tudo uma visão das coisas, porque Deus nunca castiga, nunca, jamais. E aquilo que a Igreja fala como juízo final, não é Deus que vai abrir um livro e que vai anotar todas as nossas falhas, não. São os nossos erros, e quem sofre com os erros somos nós, que nos ajudam a cair, mas também nos fazem crescer, se tivermos consciência de querer ser sempre melhores, um bocado. Agora, Deus nunca nos vai condenar, nunca. Nós, aquilo que a Igreja e que os padres não estou a dizer que pregam mal, mas muitas vezes nós não usamos a linguagem certa, adequada aos tempos de hoje, para tentar explicar. Isto era quase como antigamente. As crianças perguntavam aos pais: porquê é que está a trovejar? O menino Jesus está a ralhar, portaste-te mal. Esta criança vai crescer. Nós, quando não sabemos, devemos ter a humildade de não saber. Olha, não sei. Mas vale dizer que não se sabe do que tentar inventar uma desculpa para calar o miúdo. Porque este miúdo, quando chegar ao quinto ano de escola, vai entender, porque vai estudar ciências, vai entender que realmente aquilo tem a ver com forças diferentes, não é? Temperaturas diferentes, o estado positivo e negativo. E depois, quando chegar a casa, vai olhar para o pai e para a mãe e vai olhar para eles. O meu pai e a mãe são burros, não sabem nada. Sempre me ensinaram assim. E a criança não vai questionar os pais, guarda aquilo para ela. E muitas outras experiências ao longo da vida, ele vai assimilar como os pais não têm conhecimento e ele é que é o sabedor. E nós, padres, muitas vezes não usamos a linguagem certa. Deus não castiga, jamais. Deus não castiga. Agora, o que é o autojuízo? Que as pessoas dizem inferno e o céu. O que é isto? São estados de alma. São estados de alma. E por isso é que nós já podemos experimentar um bocadinho o céu e o inferno na Terra. Mas em que sentido? Por exemplo, nunca te aconteceu, estás num café com as tuas amigas e às vezes começares a falar de tretas, coisas do dia-a-dia, sem jeito nenhum, e às vezes entramos numa discussão que estamos ali a discutir coisas sem nexo, assim que até não são nada de importantes, e muitas vezes vemos que estamos a perder um bocado de margem na nossa discussão e o nosso orgulho sobe-nos à cabeça. E começamos a gritar e a insultar. E queremos fazer vincar as nossas coisas e depois chegamos a casa e sentimos um bocado de mal-estar. Porque que eu falei nisto? Estraguei o ambiente todo, se eu sabia aqui dentro que não era nada verdade, mas deixei-me lá pelo orgulho. E é aqui que tu entras no inferno. Num estado de alma, que começas a avaliar, não devia ter feito isto. Mas se quiseres sair desse inferno, tens sempre a oportunidade de chegar à pessoa no outro dia e dizer: olha, desculpa, pai, não bem, passei-me da cabeça. Mas isto entra a humildade. E aquilo que nos salva é o caráter de cada um. Até podes não ir à missa, até podes não ter prática religiosa, mas se tiveres valores humanos, éticos,
em que a tua moral e a tua ética é sempre em função de melhorar a vida do outro. Eu sou a favor de que todos nós devemos gozar tudo o que há na vida, tudo. Agora, também devemos ser inteligentes, que tudo, enquanto nós gozamos os prazeres da vida, isso é ótimo. Significa que nós estamos conscientes daquilo que vivemos em cada momento da vida. Mas quando a vida começa a gozar connosco, é aqui que nós devemos parar para pensar e mudar de vida. Gosto de beber uns copos. Ok, de vez em quando com os amigos, sem prejudicar a minha vida, sempre consciente de não ter acidentes, e posso ter um acidente até matar alguém, seja. Mas quando o álcool começar a gozar com a minha vida, ou roubar-me os sonhos, não me deixar ir trabalhar, não me deixar ir estudar, quando isso acontecer, já é a vida que goza connosco. E é aqui que nós temos que sair deste inferno. Porque estamos a estragar a nossa vida, a vida dos nossos pais que sofrem com o nosso sofrimento. E isto é assim, Deus nunca nos vai castigar. Nunca. Até às pessoas que se matam elas próprias. É como tu dizes e bem, as pessoas, há sempre uma saída. Sempre. Só que muita gente não consegue encontrar a saída. Porquê? Porque estão sozinhas. Estão sozinhas. E eu sou a favor dos cuidados paliativos. Não questão de eutanásia ou assim. Acompanhar e tentar diminuir o sofrimento físico. Mas não pôr fim à vida. Porque ninguém quer morrer. Eu não queria ficar com peso de consciência, porque esta é a minha moral e a minha ética, de que eu sim fui conivente, ainda que outra pessoa consciente me pediu para injetá-la com uma vacina que pôs fim à vida dela. Não. Cuidados paliativos, porque ninguém quer morrer. Exato. Eu concordo com, com o que está a dizer, identifico-me bastante nessa opinião. Em relação ao facto de muita gente, por exemplo, pronto, temos que usar aqui um bocadinho mais da medicina para juntar os dois, Sim, que é o objetivo. Quando as pessoas vão ao médico e têm problemas e os médicos ajudam e resolvem a situação e obrigado Deus por me ter ajudado, obrigado Deus por isto e por aquilo. Acha que isso faz com que de alguma forma os médicos comecem a sentir um pequeno desconforto com o facto, não, espera aí, eu é que te salvei, não foi Deus que te salvou. Isso é a tua fé e tu guiaste por ela, tudo bem, mas não foi ele que te salvou, porque se fosse por ele, se calhar estavas ainda aí à espera que ele te viesse salvar, porque não sei, não sei se está a perceber bem. Estou a perceber, Maria, estou a perceber, mas isto é assim, as pessoas, o médico, se for uma pessoa de fé, as pessoas que têm fé em Deus e na ressurreição e que acreditam no céu, eu acredito que as pessoas que têm fé conseguem enfrentar com mais facilidade as dores, as perdas, as dificuldades da vida, do que uma pessoa que não tem. Eu penso que sim, porque no fundo ter fé é viver com um sonho que mais ninguém tem. E uma pessoa que na vida não tenha sonhos, no fundo já não é viver, é sobreviver todos os dias. As pessoas andam tristes, abatidas, cabisbaixas, porque não parece que não encontram sonhos na vida. E enquanto nós tivermos sonhos, apesar das dificuldades e passarmos também por tormentas e doenças e sofrimentos, parece que há sempre qualquer coisa que nos alimenta e que nos dá ânimo. E a fé, poderemos encará-la como se fosse um sonho, que alguns têm e outros não têm. Até porque a fé é um dom. Porque se toda a gente quisesse, se fosse uma questão de adquiri-la, toda a gente podia adquirir. E é difícil ter fé. E cada vez é mais difícil ter fé, não é? Eu acho que sim, porque agora, nós... Sim, diz. Diga, pode continuar. Pronto, agora o médico, se for a pessoa que vai ao médico, é que reconhece, não é, profissionalismo no médico, por isso é que se dirigiu a ele, e pode chegar a casa e dizer obrigado, meu Deus. Ou seja, mas este caso de fé que a pessoa vê, pode não associá-lo ao médico, na pessoa dele, não é? Mas esta pessoa reconhece que Deus colocou, se calhar, aquele médico àquela hora, na hora exata em que a pessoa foi lá. E este médico reconhece profundamente que, apesar de ele ter estudado e ter condições económicas para ter estudado, se for uma pessoa também de fé, é capaz de reconhecer e agradecer a Deus o talento de saber receber pessoas, porque há médicos que não têm humanidade nenhuma. Sim, verdade. Muitas vezes há pessoas que vão ao médico e o médico, só por ser simpático, saber acolher, por ter humanidade, a pessoa já sai de lá muito mais aliviada e muito mais tranquila. Às vezes as pessoas têm uma carência tão afetiva, tão grande nos dias de hoje, que aquilo que nós mais precisamos, se calhar, é alguém que esteja connosco, que esteja próximo, que nos ouça. É tudo redes sociais, agora é tudo para aqui, tudo para acolá, já não nos encontramos, é tudo muito... Agora pronto, é normal por causa da pandemia, mas noutras circunstâncias não. Acha que com os tempos modernos, as coisas a atualizarem e a modificarem mais, a Igreja está a ficar de certa forma um bocadinho para trás na vida dos jovens?
Porque, não sei, eu acho que não tem muito a ver, mas eu achei que era uma pergunta Sim, pertinente. sim, sim. Não, Mariana, eu acho que a Igreja nem é castradora, nem é retrógrada. Agora, a Igreja tem que criar leis, porque isto é assim, nós vivemos numa cultura que tem a própria cultura. E quando há uma mudança, nem toda a gente temos que entender que há uma diversidade de idades dentro dessa própria cultura de um povo, muito própria, muito característica. E nem toda a gente está preparada para uma mudança tão radical. A Igreja vai evoluindo, não é? Mas vai evoluindo com uma certa delicadeza, porque não estamos a falar de 50 pessoas, nem de 100, estamos a falar de milhões, não é? E isto é assim, cristãos em Portugal têm uma cultura própria, cristãos em Roma têm uma cultura diferente, cristãos na Holanda têm uma cultura diferente, cristãos na Alemanha têm uma cultura diferente. A fé é a mesma, mas a cultura histórica de um povo também se traduz em muitas outras coisas, não é? Agora, nós temos é que saber adequar, sobretudo a linguagem, a um povo muito concreto. Por exemplo, em Portugal, os jovens, eu não acho que estejam afastados, até acho que estejam afastados da igreja, porque eu acho que não há padres, nós os padres é que estamos a falhar nesse sentido. Eu acho que nos falta uma linguagem muito própria, de saber explicar aos jovens o que é Deus, quem são os discípulos, o que é fé, não é? O que é doença, o que não é doença, se há céu, se não há céu, ou seja, tentar explicar um bocadinho, porque quando se fala de igreja, a igreja é pedofilia, a igreja é só dinheiro, poder matar a fome ao mundo inteiro, e pronto, e ficamos por isto. E é muito vago, Exato. não é? Quando... Sim, sim, posso falar. Não, eu ia dizer isso porque, pronto, é um pouco vai de encontro à opinião que eu vejo, é que muitas vezes as conversas que se têm, nós jovens, por exemplo, mesmo na nossa turma, e seja onde for, tem muito a ver com o facto de, por exemplo, a igreja não acolhe, não tem tanta sensibilidade para acolher pessoas que gostam do mesmo género, a igreja podia ajudar aqui e ali e não ajuda, a igreja podia acabar com a fome, podia matar a fome em África e não mata. Sim, Há Mariana, muito estas questões que depois pelo menos o que eu sinto de conversas de café e assim dos sim, jovens da minha idade é que parece que acaba por afastar, apesar de vivermos numa família religiosa, são certas coisas que, por exemplo, nem os nossos pais nos conseguem explicar, depois nós também perdemos o interesse em querer saber e depois andamos aqui num impasse que às vezes falamos sobre uma coisa que nem temos conhecimento. sim, exatamente, mas eu estou de acordo contigo. Agora é assim, temos que entender que a igreja é feita por homens e mulheres. A igreja é uma coisa, Deus é outra, não é? Exato. Deus disse na pessoa de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estou no meio deles. Não precisa ser na igreja, não precisa ser em vossa casa. E onde 2 ou 3 estiverem, significa o quê? Quando houver um grupo de pessoas e esse grupo respeitarem-se uns aos outros, eu estou nesse respeito, estou nesse amor, estou no meio deles. Onde houver paz, é ali que eu estou. Porque eu sou um Deus de paz, um Deus de amor. E quando houver respeito, ainda que tenhamos opiniões diferentes, eu estou ali. Portanto, a igreja é uma coisa, e a igreja ao longo da história sempre foi feita por homens e mulheres. E a igreja é a instituição mais pecadora à face da terra. Não é? O homem e a mulher são pecaminosos, interesses, pedofilia, adultérios, muita coisa que acontece no seio da igreja. Porquê? Porque a igreja é pecadora. E Jesus, quando veio ao mundo, veio para os pecadores. Ou seja, veio para a igreja, que ele fundou, porque nós somos fracos. Agora, isto é assim, a igreja não discrimina géneros. Eu tenho muitos amigos que são gays, homossexuais, muitas amigas que são lésbicas, eu acolho, venho à missa, dou a comunhão, faço a confissão, vou jantar fora. Eu sou um bocadinho, uma gotinha de uma igreja universal. E eu sou um padre que acolhe em função da minha ética e moral. A igreja tem umas regras, mas eu posso adequar as regras à minha vivência e eu é que mando na minha igreja, na minha, entre aspas, nas minhas paróquias. O padre da paróquia vizinha já pode ser uma pessoa que castradora, porque pode ter uma visão redutora ou não quer pensar muito nas coisas e prefere ser assim mais intransigente. Agora eu não. Eu tenho muitos amigos assim, vou andar de moto, vou a programas, vou aqui, vou lá. Porquê? Porque eu acho que isso é o caminho certo. Não quer dizer que seja. É aquilo que eu acho. Até posso cair num erro daqui a uns anos. Ih, não devia ter feito isto, olha, agora é tarde. Não interessa. Mas se eu acho que este é o caminho que eu tenho que seguir, assim como outro jovem qualquer, é assim que deve acontecer. Porque nós temos que entender que a igreja não está em Roma. Estás a perceber? A sede é em Roma, é lá que está o Papa. E faz umas diretrizes gerais para o mundo inteiro. Mas cada bispo e cada padre depois tem que adaptar essas regras nomeadas por Roma
a um contexto muito próprio e uma cultura muito própria. Não de uma diocese só, mas também da terriola mais pequenina que fica lá no cu de Judas. Estás a entender, Maranhos? E o padre que estiver à frente da igreja também faz a igreja. Se for um padre dinâmico, se for um padre assim que saiba acolher os jovens, saiba acolher relações de géneros diferentes, ou seja, ele vai cativar. Isso é algo Agora, que está muito em falta. pronto, e já está. E agora, mas na paróquia ao lado, se for um padre mais redutor, mais castrador, vai afastar. Mas isso é em tudo na vida, todas as profissões, todas as vocações. Não é? Se nós tivermos uns pais que abrem um jogo connosco, que explicam, que falam, desde a menina que começou a ganhar o período, desde o rapaz que começou a namorar, a tentar explicar, olha, o rapaz começou a fumar um cigarro. Se o pai explicar os erros da vida e a que é que isto pode conduzir, o filho vai ter uma abertura muito maior com os pais. Não vai andar a fugir dos medos da vida nem dos vícios, mas vai perguntar ao pai, fiz isto, fiz aquilo outro, e o pai e a mãe, conforme sabem, vão explicando pela experiência de vida deles. Se forem pais castradores, o filho nunca se vai abrir, vai andar sempre escondido. E na igreja acontece. O padre, se for um pai castrador, os filhos fogem. Agora, se for uma pessoa aberta, dinâmica, se for uma pessoa amiga, próxima, os filhos vêm perguntar ao pai. Porque é ali que ele sente segurança. Portanto, a igreja não é castradora. Pode haver igrejas entreriolas ou dioceses ou assim, que pode ter padres mais castradores, mas não podemos reduzir a igreja universal, não é? A um conjunto de padres mais castradores. Também há aqueles mais libertos, não é? Há um bocadinho de tudo. Ninguém é perfeito. Exato. Tem que haver um bocadinho de tudo, porque senão acaba por ser aborrecido. Claro, tem que haver aqui um bocadinho de balanço. Mas essa ideia que vocês têm é normal, por exemplo, os vossos pais não vos explicam, porque também não sabem os nossos pais. Depois vocês também não têm. E também não há, no tempo de hoje não há tempo para explicar, às vezes também não há paciência para explicar e depois acabamos por não estar informados e crescer sem essa informação e depois também é erro nosso de não querer saber. Eu acho que também parte um bocadinho, eu acho que todas as partes têm um bocadinho de culpa e ao mesmo tempo ninguém tem culpa. Pode ter depois outro aspecto, exatamente, todos nós tentamos desculpar sempre com os outros, quando temos tempo. E agora, outro aspecto, não é? Por exemplo, tu dizias que a igreja podia acabar com a fome no mundo inteiro. A igreja, vamos voltar ao princípio, a igreja não é o Papa, nem os padres, nem bispos, nem freiras. A igreja são todos os cristãos. Não é? E todos nós, se calhar compramos um maço de tabaco todos os dias, se calhar todos nós tomamos café todos os dias, não é? Coisas que nós podíamos perfeitamente dispensar da nossa vida. E se todo o cristão desse €1 por dia, nós no final do dia tínhamos milhões. Não é? Milhões. Agora temos que entender uma coisa. Imagina que tu eras uma família rica. 5 ou 6 carros, uma casa enorme, com piscina, tinhas uma casa no Porto, uma em Lisboa, uma não sei aonde. Tinhas muitos bens. Tu podias vender esses bens todos e acabavas com a fome na tua terra durante 2 ou 3 anos. E depois, nem bens, nem dinheiro. E a fome continuava. Porque nós devemos matar a fome não é apenas dar pão, nem vestir. Matar a fome significa criar estruturas para que essas pessoas possam trabalhar para elas próprias ganharem o seu próprio pão. Agora, casos particulares, alguém, uma família que ficou sem trabalho, dar de comer ali durante uns tempos, ou assim, isso são coisas diferentes. A igreja não se pode desfazer dos bens, porque os bens que a igreja tem são de todos e não é de ninguém. Ou seja, os bens que a igreja tem são históricos, são museus, fazem parte da nossa história, não podem ser vendidos nem adquiridos por particulares, porque isto vai acabar com a nossa história, com a nossa cultura. Sim. Não é? E depois eu posso vender uma obra de arte, ok, até pode render milhões, vou matar a fome em África durante 5, 10, 15, 20 anos, mas aquilo vai continuar igual, posso mandar para lá bons pratos de comida todos os dias, toda a gente come e bebe, ou seja, é uma festa de 2 ou 3 anos e depois continua o problema igual. Aqui devia todos iam criar infraestruturas, os poderosos, os governantes, a começar pelos responsáveis da igreja, pelos responsáveis do governo, deviam criar aqui infraestruturas, todos juntos, não é? Para tentar colmatar um bocadinho estes déficits de riqueza que existem. E porquê que acha que não são criados? Porque eles podiam ser criados em conjunto, os países podiam se unir com a igreja, com seja o que for, e criar essas estruturas. Porquê que acha que elas não são criadas, mas são faladas? São muito faladas, mas não... Mas tu tens conhecimento, elas são criadas, só que lá está, são coisinhas pontuais. Existem os Jovens Sem Fronteiras, que todos os anos vão para a África, vão não sei para onde, vão para aqui. Essas pessoas não estão a criar infraestruturas, estão, só que eu não estão definido.
Mas, por exemplo, eu inscrevi-me e eu era para ter ido, mas com a pandemia não foi possível. Sim, sim. Mas, no entanto, eu para ir, eu precisava de ter por exemplo, se não fosse os meus pais a terem a possibilidade de poder pagar, eu não iria conseguir ir para lá. E eu sei que parte, por exemplo, ir para lá eu ia pagar um X, eu ia chegar lá e as pessoas onde eu ia estar, o ambiente, a casa onde eu ia estar e as pessoas que iriam estar naquela casa e tudo mais, Sim. todas iríamos pagar o mesmo, mas as pessoas que trabalhavam lá não recebiam eu sei que o que eu ia pagar não chegava a um ano de trabalho daquelas pessoas. E, no entanto, eu depois senti-me um bocado, quer dizer, eu vou pagar tanto para ir tentar ajudar e as pessoas que estão lá a trabalhar e que estão lá a viver e tudo mais, elas não recebem o que eu vou pagar por 2 semanas que eu iria, elas não recebem Sim. num ano. Isso revolta-me, por exemplo, a mim revoltou-me, como é que é possível? Mariana, mas eu também estou de acordo contigo nessas coisas, a 100%, mas entendes? Mas não é que vocês, enquanto são assim muito jovens, também vocês têm que o pensar, isso é ótimo, e eu gosto da forma como tu pensas e juro-te, estou-te a dizer de coração, acho que tens uma forma bonita de ver as coisas da vida. Nós devemos questionar tudo, até porque nós somos inteligentes, e se temos o cérebro não é apenas para pôr um chapéu na cabeça, não é? Ou seja, é para pensar. Agora, vou-te dar um conselho de amigo, né? Já passei pela tua idade. Isto é assim, nós para podermos fazer uma crítica na nossa vida, opinar sobre qualquer... Quando digo crítica é dar uma sugestão, seja o que for. Nós devemos ter um conhecimento profundo sobre a nossa opinião, que a nossa opinião tem que ser fundada num conhecimento profundo em relação àquilo que vamos criticar. Porque isto é assim, eu também já fiz várias vezes, não com os Jovens Sem Fronteiras, mas com outros grupos, em países diferentes, e estive em terras onde eles simplesmente não queriam trabalhar. Pois, também há essa vertente, mas eu, por exemplo, quando quis saber, quando quis perguntar, a opinião, o que me disseram foi, não perguntes, não vais por aí, nunca, não. E eu fiquei assim, eu acho que eu indo para lá seria uma boa experiência, mas ao mesmo tempo eu acho que não sei se eu ia conseguir porque eu sou um bocadinho emocional nesse aspecto. Mas custa-me um bocado porque eu tentei saber, quis perguntar e foi-me cortada essa informação. Eu fiquei, mas espera aí, eu tenho que pagar um balúrdio para ir, aquelas pessoas não recebem metade do que eu vou doar e mesmo assim eu não posso saber onde é que o meu dinheiro vai ser utilizado, como é que esse dinheiro vai ser utilizado para ajudar outras pessoas, Mas porque o objetivo era esse que eu mas queria. é aí que tu ias fazer a diferença, porque se calhar muitos outros como tu nem fizeram a mesma pergunta e depois foi-lhes dada a mesma resposta e nem sequer quiseram continuar e pronto, vamos assim e não interessa. Eles é que sabem. Não, nós temos que ser como tu estás a ser, porque se não houver alguém que faz a diferença, há pessoas que nos ocultam informação. E se nós vamos fazer parte de um grupo, que vamos trabalhar todos para o mesmo, essa informação não nos pode ser ocultada. Porque nós gostamos de saber o que é que vamos fazer concretamente. E o que damos, para onde é que vai concretamente. Há muita gente que me aborda na rua e me diz: ei, dê-me 5 euros. E eu, para que é? Para comer? Então anda ali com o pago, eu não quero comer. Então, se queres para tabaco, dou-te para tabaco. Há pessoas. Se quer para droga, dou para droga. Porque isto é assim, nós quando damos alguma coisa, não importa, a nossa consciência é, eu vou-te dar para comer. Em que é que tu vais gastar? A consciência é tua. E as pessoas dizem, eu para droga não dou. Eu também não dou dinheiro para droga. Mas sei que muitas vezes quando dou dinheiro a alguém na rua me pede, eu sei que aquela pessoa se calhar nem vai comer com o dinheiro que me pediu que era para comer, mas vai consumir droga. Mas eu também tenho que entender que aquela pessoa não consegue fazer um desmame da droga, não é? Assim de um dia para o outro. E eu se calhar estou a ajudá-la a não entrar num estado de ressaca. Se calhar se eu não lhe der dinheiro para aquela droga daquele dia, ele vai roubar, ele vai agredir alguém, sabe? Nós temos que conseguir jogar assim. Agora, tu na tua vida, Mariana, se te envolves em algum projeto, individual ou num grupo, ou para ajudar outro, tu investigas sempre, tu fazes as tuas coisas, marca a diferença, porque atrás de ti vão outros que te vão dar força, porque nem toda a gente tem espírito líder. E há muita gente que estão nessas associações e instituições que ficam com o dinheiro todo, dizem que ajudam, não ajudam nada. Eu também já entreguei dinheiro para instituições que nunca chegou, agora faço questão de ir entregar pessoalmente, mas sei que lá que chegou, agora onde é canalizado não sei. Mas nós temos que marcar pela diferença. Não é um simples batata que me vai dizer, isso não vais por aí. Não, se me diz isso ainda é pior, também por aí que eu quero ir. Porque quem oculta informação significa que tem muita coisa a esconder.
E não nos devemos deixar orientar por essas coisas. E eu acho que se nós queremos fazer uma diferença, temos que querer saber, temos que, se há um problema, querer ajudar a resolver. Podemos não ter nada a ver com o assunto, mas acho que se tentar não custa. E às vezes o nosso tentar às vezes é negada. Então nós ficamos naquele impasse, então, mas espera aí, eu estou a tentar ajudar e não querem a minha ajuda, eu estou a tentar fazer algo de bom e não querem a minha ajuda. Pronto, E depois entra aqui um bocado o facto de, então e o meu dinheiro vai para onde? Então, e o que eu estou a tentar fazer vai para onde? Pois vai para os bolsos deles, vai não sei o quê. E depois são pessoas, nós temos esta opinião sobre pessoas, mas nós depois pomos a culpa na religião. Sim, mas lá está, vocês têm que pensar um bocadinho nesse sentido, Mariana. Agora já te estou a dar assim uma abertura um bocadinho diferente. Então agora, por exemplo, não estou a dizer que aquilo que eu te digo que é a verdade suprema ou que é absoluta, não é? É a minha opinião. Pronto. Mas no fundo eu vejo que temos uma visão quase igual. Podemos argumentá-la de forma diferente, mas no fundo olhamos de forma igual. E eu acho que isso que é bonito. Quando os teus colegas estiverem a dizer alguma coisa da igreja, tu se calhar vais conseguir opinar. Porque é o que eu te digo, falar de uma coisa que nós não conhecemos, nós podemos conhecer de uma forma muito vaga. Se conhecemos de uma forma muito vaga, podemos criar uma opinião para nós e até podemos partilhar numa conversa de café. Mas há muita gente que tenta marcar presença com uma opinião que não tem conhecimento, e é aqui que entra o atrito. Críticas por todo lado, por aquilo, por aquele outro, porque se faz isto, porque se faz aquilo. Agora, tu agora não conseguiste entrar e quiseste parar porque não sabias muito bem para onde é que é o teu dinheiro. Estar a estudar, um dia vais ter uma profissão, e Deus queira que tenhas uma profissão bonita que te faça ganhar muito dinheiro. Um dia, se calhar, tu, como vais ter as tuas possibilidades e não vais ter que pedir nada aos teus pais, porque já te ajudam bastante, tu, se calhar, vais poder voltar a um projeto que tinha ficado para trás e vais querer saber. Aí, se calhar, podes marcar a diferença. As pessoas não devem desistir. Há tempos de paragem. Agora não deu, se calhar daqui a uns anos vai dar, mas nunca perder o horizonte de vista. Porque eu acho que isto é o fundamental. Eu também já passei muitas coisas na minha vida. Eu entrei para o seminário com 11. Nunca pensei em ser padre. Não é? E muitas das coisas que eu faço, se calhar 99,9%, não é? 99,9%, o que é que eu faço? Sou criticado por muitos padres. Por muitos padres. Ou porque fazia festas de Halloween, ou porque fazia festas de Carnaval, ou porque fazia isto, ou fazia aquilo. Ou seja, mas era nessas festas pagás que a igreja criticava que eu conseguia juntar jovens que vinham ali para beber uns copos e divertirem-se um bocado. E as conversas resultavam em quê? Nessas conversas de café. A igreja não ajuda nada. E eu fazia catequese e eles ficavam assim a pensar. Um mês depois, 15 dias, uns entravam para os escuteiros, outros queriam ser dirigentes, outros vinham trazer os filhos e começava-se a criar ali. Ou seja, eu sou da opinião que a igreja sempre cristianizou as festas pagãs e nós hoje devemos pagar naquilo que é o pagão, que é aquilo que nos dá gozo, que são as festinhas, e esmiuçar. Por isso é que eu vou à televisão fazer alguns programas. Porquê? Não pelo programa em si, porque eu estou nem aí para o programa. Se tem audiência, se não tem audiência, isso não me importa nada. A mim importa-me é que nos bastidores, quando estamos no refeitório, quando estamos a tomar um café, quando estamos ali a falar nos bequinhos do programa, a conversa é sempre a mesma. Se o padre não podem casar, os padres aquilo, e eu aproveito e faço catequese. E desses momentos a gente diz, padre, eu quero que faça o meu casamento, se o padre quer isto, se o padre quer aquilo. E eu vou-me aproximando dessas pessoas. Se eu não estivesse, essas pessoas não queriam ter a oportunidade de ter alguém que lhes explicasse isso. Que é o que vocês dizem. Exato. Estás a perceber? Porque se vocês tivessem um rapazito, o vosso colega que andasse no seminário, não é? Vocês, se calhar, enquanto fossem tomar café com ele, um colega de escola, aí foi para o seminário, olha, vamos-lhe fazer estas perguntas a ele. E ele, se calhar, ia-vos dar uma visão da opinião dele. Mas, pelo menos, iam ter alguém próximo a quem vocês podiam ter algumas dúvidas. Isso é fundamental. Por isso, tu nunca desistas dos teus sonhos. E me mete uma coisa. Pode pensar uma coisa. Neste assunto, depois de tanta conversa, é assim. A igreja e a ciência, ou a medicina, não estão separadas. Porque há médicos bons, há médicos fracos. Não digo profissionalmente, digo humanamente falando. Há padres bons, há padres menos bons. Há advogados bons, há advogados menos bons. Há pais bons, há pais menos bons. E tudo tem a ver com a nossa educação, com o nosso caráter e a forma de ver a vida. Entendes? E aqui é que entra a questão da moral e da ética. Portanto, a igreja não é castradora, mas há padres castradores. Há padres que cortam ao direito, não facilitam nada. Pensam que eu quero, posso e mando. E não pode ser assim. Não é? Porque eu sou aqui do Norte. Se eu fosse padre e transferido para Lisboa, eu podia cair na tua paróquia, mas eu tinha que entender, não. Esta gente daqui tem uma tradição própria, tem costumes próprios, tem uma comida própria, tem muitas coisas próprias. Eu não posso chegar ali e querer cortar tudo à minha maneira, não. Eu tenho que me enculturar, tenho que entrar dentro da cultura, não é? Tenho que ser mais um deles
e depois aos bocadinhos aproveitar a cultura deles e ir modificando um pouco, mas para que eles possam entender esta modificação. Porque sem explicação as pessoas não querem mudança. Entendes, Mariana? E é um bocadinho assim na vida, tudo. Portanto, a igreja não é castradora, nem há divisão entre igreja e ciência, porque há muitos médicos que têm fé e são cristãos e fazem parte da igreja. E há outros que não são e não fazem parte da igreja. Mas muitas vezes os que são da igreja são fundamentalistas. E depois há aqueles que não fazem parte da igreja e que são melhores do que aqueles que fazem parte da igreja. É como as beatas. Isto é como as beatas. Quem vem à missa sempre não significa que seja melhor que os outros. Isso é algo que pronto, ouve-se muito falar, que é, então, mas aquela está sempre a ir à missa, vai sempre à missa, acredita imenso em Deus, faz as orações dela, tem tudo em dia, mas depois é uma pessoa horrível, que fala mal de toda a gente, que não dá vontade de estar, e depois nós pensamos, então, mas é tão de Deus, e depois é assim que não dá vontade de uma pessoa se chegar perto. Como é que é possível, se é uma pessoa tão... Mariana, eu estou a olhar para ti, eu sei que tens uns olhinhos, tu és muito observadora. Eu estou observadora. E essa tua extrasensibilidade, um bocadinho, tu consegues penetrar nas pessoas. Tu, quando quiseres conhecer alguém, deixa que a pessoa esteja distraída. Sim, não faço isso. Estás a perceber? Uma pessoa, quando vai a uma entrevista, tenta ir vestido da forma que acha que lá vão estar, que vão agradar, de fatinho, assim mais formal um bocadinho. Vamos tentar falar bonito, porque acho que é interessante quem vai ouvir. Mas muitas vezes somos surpreendidos. Não é? Nós devemos ser fiéis a nós próprios. E agora, tu pensa assim, nunca subestimes ninguém. Sim, nunca julgar um livro pela capa. Não é? Exatamente é isso, nunca devemos julgar o livro pela capa. Agora, essas beatas são, no fundo, são pessoas frustradas. Ou estão mal casadas, ou não são bem aceitas coisas, e depois tentam usar as coisas da igreja para se imporem aos outros. Eu é que mando aqui, eu é que ponho o vinho, eu é que mudo as toalhas, eu é que faço isto, eu é que faço aquilo. Mas são pessoas frustradas, aparentemente felizes cá fora, mas dentro de casa são pessoas frustradas. Uma pessoa feliz tem que começar a ser feliz sozinho. Sozinho. Por isso é que é a palavra solteiro. A palavra solteiro em português significa realizado. Não é livre. A palavra solteiro não é ser livre. Não é? Vou dar um exemplo. Imagina que tens um namorado. Tu és solteira. Ele não é solteiro. E quando falo solteiro é ser livre. Não é ser livre. Solteiro não significa ser livre, entendes? Tu podes ser uma menina bem solteira. E o quê? Realizada, plena, cheia, completa, feliz. Porquê? Porque és realizada na tua vida profissional, és realizada na família, tens um bom trabalho, até ganhas. Tu sentes-te feliz contigo própria. És solteira. És realizada, plena, cheia. Se vais casar com alguém que não é solteiro nesse sentido, não é realizado, não é preenchido, não é completo, não é feliz, no dia em que tu casares, tu não vais ser feliz, tu vais ser infeliz, porque a outra pessoa vai frustrar a tua felicidade. Mas se a outra pessoa for alguém como tu, um bom solteiro, viveu a vida, tem amigos, tem uma boa família, tem princípios, tem um bom trabalho, essa pessoa não só te vai fazer feliz, como te vai fazer muito feliz. Porque são as duas pessoas solteiras, bem realizadas, bem vividas. Estás a perceber? Há muita gente que vai casar para ser feliz. Mas valia não casar. Não é? E a vida é assim. A vida, quer na ciência, quer na medicina, quer na igreja, quer em qualquer parte do mundo, em qualquer vocação ou trabalho, não é? Quem faz a igreja e quem faz a medicina são as pessoas em si. E o segredo, não é? E a união ou a desunião destas coisas está sempre nas pessoas de quem estão à frente. Nunca tem a ver. Nunca tem a ver. Sim. Não é? Uma pessoa que tenta unir as diferentes formas de amar, da religião, de tudo, ou seja, o todo é. Porque é que ele é um padre que veio revolucionar, de certa forma, e ao mesmo tempo eu nunca ouvi tantas críticas acerca de um padre. Assusta as pessoas a mudança, os crentes, assusta-lhes a mudança, o facto de existir uma evolução, porque eu nunca vi um padre ser tão criticado por crentes, sendo que eu acho que ele é o melhor que até agora já apareceu. Mariana, isto é assim. O Papa está a fazer um trabalho, o que ele faz não é nada bonito, mas ele torna-se uma pessoa excepcional porque ele faz as coisas mais simples da vida, que era aquilo que nós devíamos fazer por hábito, não é? Ser uma pessoa simples, é Papa, mas já dá de autocarro. Nós estamos habituados a distinguir as pessoas pelos títulos que elas têm na vida e ele não quer títulos. E agora,
Claro que dentro da igreja existem cardeais, existem padres com muito dinheiro. E quando o Papa pede que a igreja deve ser pobre, não é? Não devemos trabalhar os padres para ganhar dinheiro e sermos ricos, isto vai mexer com o comodismo de muita gente, muito beato, muita gente que está a comer à custa da igreja, muita gente que ganha dinheiro à custa da igreja da terra quando a gente está a passar fome, e esta gente é que vai criticar. Porquê? Porque está a ser desacomodada. O vício é tanto, isto é quase quando um padre sai e entra um padre novo. As beatas não gostam muito. Oh, vem agora para aqui um padre, não sabemos como é que ele pensa, como é que ele vai fazer, vai-nos tirar o tacho. Há muita gente que não quer perder o tacho. E por isso é que é importante, por isso é que eu te digo, em tudo o que te metas, tu tentas miuçar, não faças nada só porque fazes. Mas o que fazes, que entendas o que fazes, vais fazer muito melhor e depois na tua vida tu vais conseguir ser muito melhor, porque estás inteirado, estás por dentro do assunto e faz só aquilo que te dá gozo. Eu sou sempre a favor de que as pessoas devem ter antes inveja do que pena. Enquanto as pessoas tiverem inveja de ti e te criticarem, significa que as pessoas valorizam a tua parte humana, gostavam de ser como tu. Não o que tu tens, mas como tu. Na forma como encaras a vida, como tens a ousadia. Agora, quando as pessoas começarem a ter pena de ti, significa que o teu valor humano, como mulher, como pessoa, está caiu por terra. E as pessoas desvalorizam. Portanto, tu quando fizeres alguma coisa, é preferível que causes inveja nos outros do que pena. Porque pena tem as galinhas. De dentro branco. E, portanto, na igreja, tu podes resumir toda esta entrevista assim, claro, porque não estamos a falar de muitos termos técnicos e assim, mas não é isso que vai entrar na cabeça dos teus amigos, do secundário. Eu espero que eles apreciem e consigam retirar o que bom esta entrevista teve. Eu acho que nós não devemos nunca dizer que temos uma opinião formada sobre algo, porque nós nunca ouvimos, se ainda não ouvimos a outra parte, ainda não sabemos a outra parte, e a outra parte pode até vir-nos a ajudar a completar a nossa, mesmo que seja mesmo que eu não concorde com a outra parte, eu posso tentar pôr-me no lugar do outro e perceber porque é que ele pensa assim, se calhar como faz sentido para ele, eu posso tentar pegar em algo e que faça também sentido para mim, ou então pode não fazer, mas o só de respeitar acho que já é alguma coisa, Sim, aliás, exatamente. grande coisa, e Muito, é acho que é muito. isso que falta um pouco. Tu conheces aquela frase que é "se eu sei que nada sei", aquela frase célebre, pronto. Sim, Mas é, essa frase continua. Ele dizia, nós só conhecemos aquela parte, só sei que nada sei. Ficámos com isso. Mas ele continuava dizendo, só sei que nada sei. E o facto de eu saber isso dá-me vantagem sobre aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Isto é importante. Ele dizia, só sei que nada sei. Mas o simples facto de saber que nada sei dá-me vantagem sobre aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de humildade, né? Humildade, de, de sabermos que não sabemos tudo, que também aprendemos sempre com os outros, ainda que muitas vezes não estejamos de acordo, nós estamos a enriquecer a nossa pessoa. Estamos a enriquecê-la. sim, Falhou um bocadinho. não faz mal. Então, tanto a religião como a medicina nunca quer dizer que elas sejam contra uma com a outra, nunca quer dizer que elas sejam em união, tem a ver sim com as pessoas que a praticam. Ela às vezes pode colidir exatamente com as pessoas responsáveis em cada repartição, estás a perceber? Hoje podes ter aqui um médico na parte de pediatria que é espetacular, pode vir outro mais intransigente, pode vir um padre espetacular, pode vir um padre mais intransigente, que causa mais abertura, menos abertura. No fundo, podem colidir, não pela essência da religião e pela essência da medicina, mas por quem está à frente delas, por quem encabecilha, não é, a responsabilidade. E tudo isto depende muito da parte humana de cada um, da moral e da ética. Agora não andam aqui às turras, não andam às turras, até porque o Papa podia ser um grande médico. Não é? Por exemplo, sim. Um exemplo, um advogado podia ser um grande padre. Isto aqui depois depende muito de quem está à frente. Assim como vocês na escola. Sim. Nós quando pesquisamos muito sobre este tema e tudo mais, nós deparámos-nos com uma situação que nós ficámos sem resposta, sem saber o que responder, e ficámos, mas o que é que se passa aqui, mas porquê é que isto acontece? Eu gostava de te perguntar para saber um bocadinho da sua visão, que é um muçulmano, se for para o hospital, seja por que motivo for, ele não pode levar uma transfusão de sangue, porque Não, eles... os muçulmanos podem, os Jeovás é Ai, que não podem. peço desculpa, enganei-me. Peço Não faz desculpa. mal. Os Os Jeovás. Jeovás, eles não podem. E nós ficámos, mas se aquilo pode lhe salvar a vida, como é que o médico
se calhar não sabes a visão do médico, mas como é que aquela pessoa vai conseguir aceitar isso? Por exemplo, eu não sei se eu era capaz de aceitar bem, como é que, se eu ficava, mas isto pode salvar a vida, mas porque, ok, que tu tens a tua religião, tu tens as tuas crenças, mas será que isso é mais importante do que a tua vida? Do que continuares aqui? Como é que... Mas eu conheci Jeovás que eram fundamentalistas, que tinham filhos, e eles não faziam transfusão de sangue, mas conheci outros que quando chegou a vez deles, no caso de doença, eles aceitaram fazer isso, ou seja, em primeiro lugar, em tudo o que possa ser na vida, está a lei da vida, valorizar a parte humana, e tudo o que seja para isso. E será que eles consideram menos religiosos por terem escolhido viver às leis da religião? Não são menos religiosos por causa disso, porque primeiro está o valor da vida, e tu, lá está, Mariana, e como eu, há muitas coisas que a Igreja nos propõe que nem sequer somos muito de acordo, e tu muitas coisas não pões em prática, porque não fazem sentido nos tempos de hoje, já não se coadunam, já não fazem parte deste paradigma, desta parte. Está-me aqui alguém a tentar ligar, Mariana, mas tu estás a ouvir, não estás? Estou a ouvir, estou a ouvi-lo. A pessoa já desliga, pronto. E é um bocadinho nesse sentido. O facto de nós falharmos e termos opiniões diferentes e vivermos de formas diferentes em relação àquilo que a Igreja nos propõe, não significa que nós estejamos em transgressão. Nós vivemos aquilo que realmente achamos que é o mais correto. Lá está, tens a tua ética. Tens a tua moral e a tua ética. A tua ética leva-te a questionar a moral de um grupo ou de uma decisão. Portugal fez o referendo sobre a eutanásia, não é? Agora, a moral de um povo é a favor da eutanásia, a moral de um povo. Portugal aceita a eutanásia. Mas tu podes ser contra, a tua ética pode ser contra. Nos hospitais, tu um dia sejas internada, ok, podem fazer. Eu não quero. Eles não te podem obrigar a fazer, não é imposta. Estás a perceber? É nesse sentido. Sim, eu acho que conseguimos responder a tudo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por esta entrevista maravilhosa. Obrigado, Mariana. Um beijinho então, Mariana. Um beijinho. Beijinho, Mariana. Beijinho.